Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo e começa agora o nosso Conecta, Acelere a Evolução com a Faculdade Unimed. O tema de hoje é desenvolvimento de lideranças como estratégia de sustentabilidade e faz parte de uma série de eventos especiais que vai até a semana que vem. Então, fique de olho nas páginas da Faculdade Unimed, nas redes sociais, para acompanhar toda a nossa programação. Eu sou Amanda Canuto e estarei com vocês nesta tarde como mediadora do bate-papo. Participe com a gente, envie pelo chat seus comentários, perguntas, que daqui a pouco os nossos palestrantes vão responder. E quem assistir até o fim e responder ao formulário que já está no chat, garante certificado. E hoje nós teremos uma novidade. Ao final do nosso webinar, para todos os interessados, a equipe de negócios da Faculdade Unimed vai abrir uma sala exclusiva e apresentar o nosso pacote de soluções para desenvolvimento de pessoas. No menu do Zoom tem a opção Salas Simultâneas. É só clicar e escolher a sua região. E vamos começar o nosso evento. O Conecta é uma proposta da Faculdade Unimed para oferecer conteúdo relevante para os profissionais que querem se aprofundar em assuntos relacionados ao cooperativismo, gestão e saúde. Na edição de hoje, o tema é desenvolvimento de lideranças como estratégia de sustentabilidade. O sucesso de uma empresa está baseado em dois pilares: estratégia e liderança. Por isso é tão importante investir na cultura, no clima, na gestão e no desenvolvimento da equipe, potencializar as lideranças e formar sucessores. Para discutir o papel dos líderes e a importância de investir nas pessoas, começa agora o nosso evento. E eu convido para a mesa de debate online Fabiano Birschel, consultor de gestão de pessoas e gestão de mudanças da Faculdade Unimed, com experiência em projetos de transformação digital, inovação, cultura organizacional, empreendedorismo e educação corporativa. E Erilane Mello, gerente de desenvolvimento organizacional da Seguros Unimed e com experiência de mais de 20 anos na área de gestão de pessoas. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela presença. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todas as pessoas presentes. É uma alegria estar aqui com vocês. Te agradeço desde já a disponibilidade da gente participar desse bom bate-papo de um tema super relevante. Bem animado aqui para a gente começar a conversa hoje. Boa tarde, pessoal. Eu agradeço demais a disponibilidade de vocês e tomara que a gente possa dividir um pouco as nossas experiências, as nossas práticas aqui da Seguros Unimed. Obrigada, gente. E eu começo com uma pergunta para o Fabiano. Qual a importância de manter os investimentos no desenvolvimento das pessoas, mesmo em um cenário de instabilidade, e como criar e nutrir ações para cuidar do time? Você pode fazer uma breve introdução para a gente? Claro, Amanda. Aliás, é uma pergunta super relevante, uma pergunta muito ampla. E, bem, pessoal, com base nisso, eu queria realmente compartilhar algumas questões, algumas provocações com vocês. Antes de compartilhar qualquer material, no entanto, quero falar um pouquinho aqui cara a cara com vocês. Pode ser? A gente já cria essa boa conexão e convido quem tiver aí uma câmera disponível, fique à vontade para ligar. Não se preocupa se tiver bagunçado atrás, não. Nesse ambiente remoto está tudo certo, né? Bem, vamos lá. Olha, quando eu me coloquei a refletir sobre o que eu deveria compartilhar com vocês hoje, né, nesse nosso evento, uma questão central veio à mente. Sem dúvidas, as pessoas participantes aqui, todas vocês, já tiveram muitas oportunidades de ler, de estudar, de discutir, de assistir a palestras, participar de workshops e muitos outros eventos cujo tema central foi liderança. Não é verdade? Então, certamente, todas as pessoas aqui já sabem que as lideranças têm um papel fundamental na entrega de resultados consistentes para a organização. E certamente, vocês também já sabem que líderes têm um outro papel muito importante no desenvolvimento das equipes, no crescimento de cada pessoa que está diretamente sob a sua responsabilidade. Aliás, uma baita responsabilidade.
Tenho certeza também que vocês sabem que os líderes influenciam profundamente a cultura de uma empresa, a cultura organizacional, os seus valores, crenças, comportamentos e muito mais. E por quê? Porque as decisões, as lideranças, afetam não apenas a equipe com quem você lida, né, diretamente no seu dia a dia, mas afeta outras pessoas, outros times, outras áreas, e vão determinar objetivos, metas, projetos, atividades e, é claro, influenciar muitos resultados. Isso não é mistério para ninguém. Também é fato que todas as pessoas aqui presentes, tenho certeza, sabem que para ser uma boa líder, um bom líder, o autoconhecimento é indispensável, não é? Eu tenho que conhecer, eu tenho que compreender aquilo que me mobiliza a agir, o que me motiva. Eu tenho que conhecer e tenho que compreender o meu estilo de influenciar pessoas. Cada pessoa tem o seu, não é? Eu tenho o meu jeito de comunicar, de delegar, de cobrar, de fazer alianças, de me opor e oferecer resistência quando pertinente. Cada pessoa tem o seu estilo de negociar, de gerenciar conflitos, de dar feedback, de avaliar desempenho e até de fazer uma autocrítica. Claro que, então, toda pessoa que é uma boa líder, um bom líder, sabe que esse autoconhecimento é dispensável. Mas acabou não. Eu também tenho certeza de que todas as pessoas aqui sabem que para ser uma boa liderança, eu tenho que ser capaz de fazer uma leitura precisa do contexto de negócio da minha organização. Tenho que entender o que está se passando no ambiente externo, no meu ambiente interno, mas utilizando dados e fatos para que eu não vá cair naquela armadilha da axiologia. Todo mundo conhece isso, né? Uma percepção muito subjetiva, muito limitada. E que eu preciso também ser muito empático enquanto líder, não é? Eu tenho que ter uma profunda escuta ativa, tenho que compreender, eu tenho que conhecer as pessoas, eu tenho que compreender bem as demandas, os desejos, as necessidades, as características e as prioridades das pessoas com quem eu lido no meu dia a dia. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que você sabe disso, que você já estudou, já leu bastante sobre isso também. Ah, e é claro, todas as pessoas aqui eu tenho certeza sabem que uma boa liderança precisa ser maleável, precisa não apenas conhecer, compreender e aceitar a si mesma, que é bem importante, mas também tem que ser capaz de adaptar e se transformar conforme as necessidades do meio, do contexto de negócio e também das possibilidades e das características do seu time. Certamente você já ouviu falar disso, né? Dessas lideranças adaptativas, das lideranças situacionais. E é bem possível que você também já tenha estudado que o exercício da liderança é desafiador. Aliás, você não precisa ter estudado isso, você está vivendo isso na pele. Que as rotinas que nós temos hoje são cada vez mais apertadas, que as demandas, que a pressão por resultados, tudo isso é muito crescente, que o nosso tempo é cada vez mais escasso e que as exigências vão crescendo. Aliás, o que a gente vive hoje nas organizações já é bem diferente do que a gente vivenciou, sei lá, 3 anos atrás, é bem diferente do que a gente vivenciou há 10 anos, e certamente vai ser bem diferente do que nos aguarda daqui a uns 5, daqui a 10 anos no futuro. Isso a gente também não tem dúvida, é chover no molhado falar isso. A gente sabe que o mercado é dinâmico, que as pessoas, eu digo, todos nós aqui presentes mesmo, mudamos frequentemente também, né? Tem mudança na política, na economia, na sociedade, na cultura, nas tecnologias, no meio ambiente, na legislação, tem mudança em tudo, e essas mudanças são cada vez mais frequentes e mais intensas. Daí, a gente falar de liderança, porque a liderança também tem que ser algo dinâmico, não é verdade? Porque, essencialmente, liderar é uma atividade que se faz com as pessoas e pelas pessoas. Não existe liderança sozinha por si só. É sempre algo que envolve 2 ou mais pessoas, né? Eu não lidero simplesmente por liderar, eu tenho um propósito e sempre é uma relação de influência em relação a outras pessoas. E se as pessoas e as relações mudam com frequência, a liderança também é algo vivo, é algo dinâmico. E por isso que a gente pode falar que ela nunca está pronta, ela nunca é definitiva. Isso pode ser estranho, mas é bom ao mesmo tempo, porque abre espaço para a gente evoluir, mudar, se transformar, aprender sempre. Então, como eu falei, só nessa abertura, eu tenho certeza de que todas as pessoas aqui presentes já sabem disso tudo, que eu não estou dizendo nada de novo. Claro que sim. Porque, de fato, isso já ocupa as ementas dos cursos, das palestras, os workshops, os livros, as pós-graduações em liderança há muito tempo, né? E tem muitas boas soluções de educação executiva sobre liderança,
sejam providas pela faculdade, Unimed, qualquer outra escola executiva, mas eu tenho certeza que você já ouviu disso tudo e você já estudou isso tudo também. E agora, hein? Você pode estar até pensando aí, eu pensei nisso quando eu estava me preparando para esse encontro de hoje, sobre o que a gente vai falar nesse webinar então, pessoal. Bom, eu não queria trazer aqui uma reflexão repetitiva. E aí, se o nosso contexto ele muda de forma tão rápida e tão intensa, as respostas que nós sempre utilizamos para direcionar o nosso dia a dia, para direcionar o nosso trabalho, para liderar as nossas equipes, talvez essas respostas de ontem não sejam mais corretas hoje. Talvez as respostas de ontem já não sejam mais úteis hoje. Porque as perguntas mudam e vão mudar sempre, né? Cada vez mais rápido e mais rápido. Teve alguém que já falou isso de uma maneira mais poética, sabe, no passado, bem mais poética do que eu, e falou mais ou menos assim. Se alguém lembrar o autor ou a autora, me lembra, não deu tempo de pesquisar, não. Eu acho que foi Veríssimo, mas não tenho certeza. Falou assim, olha, que quando nós acreditamos que sabemos todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. É bem por aí, né? O negócio é que a vida está mudando as perguntas com frequência, né? E quem faz a vida somos nós. Né? E o convite que eu faço a vocês agora e aí eu queria que você desse mega atenção para isso. Que perguntas sobre liderança nós não estamos fazendo direito? Que perguntas que nós temos que fazer para melhorar o nosso jeito de fazer liderança? Como é que eu posso ser um melhor ou uma melhor líder para minha equipe, para minha organização, para a sociedade na qual eu estou inserido? Como é que eu posso ser um melhor líder para mim? Então, a proposta que eu trago para vocês hoje, nesse webinar, é nada de afirmações rasas, nem de respostas prontas e fáceis, vocês já conhecem todas. É fácil, joga na internet ali, referências sobre liderança, você vai achar um passo a passo muito legal, você vai fazer um curso, vai encontrar bacana. Mas a proposta é trazer novas perguntas, perguntas que sejam relevantes para o tempo de hoje e por pouco que a gente sabe do dia de amanhã, que não é fácil saber o dia de amanhã. Sobre o futuro, a gente tem algumas possibilidades, a gente calcula probabilidades, mas a gente está longe de ter certeza. Então, feita essa introdução inicial, queria te convidar para a gente explorar juntos esse tema de liderança. E olha que legal, não sei se você viu o briefing da divulgação do evento de hoje, mas nesse briefing na divulgação, foi mencionado que na minha fala eu explicaria os papéis dos líderes, como cuidar da equipe, como desenvolver as pessoas, como reter talentos, como é que a gente pode gerar resultados. Baita responsabilidade, né? Mas você sabe que uma boa liderança compartilha responsabilidades, então eu vou compartilhar as minhas com vocês. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês e a gente vai construir conhecimento juntos. Porque dizem que liderança contemporânea faz junto e que a gente tem que utilizar a nossa inteligência coletiva para alcançar o melhor de cada um e entregar o melhor também para toda a organização. Então, queria saber se você topa eu compartilhar aqui algumas perguntas e você participar por meio de algumas enquetes que eu quero jogar aqui na construção desse conhecimento e vamos ver se lá no final a gente vai conseguir responder a pergunta que a Amanda fez no início, quando eu abri a fala. Você topa? Vou considerar que sim. Deixa eu ver assim. Beleza. Quem está com a câmera aberta, eu vi um joinha, um sorriso, fiquei feliz demais. Então agora sim, eu quero compartilhar a minha tela com vocês para poder trazer algumas perguntas e logo na sequência a gente caminhar para uma enquete. Tá legal? A fala é curtinha, por isso que eu estou acelerado aqui para a gente poder trabalhar juntos. Então, compartilhando a minha telinha com vocês. Só confirme para mim, pode dar um joinha se você recebeu a tela. Maravilha, pessoal, obrigado. Então, primeiro bloco de perguntas que eu quero falar, compartilhar contigo, sobre expectativas. Como assim expectativas? Olha só, o que a sua equipe espera de você enquanto líder? É uma pergunta que você se faz com frequência ou, estando numa posição de liderança, que você se faria com frequência? Outra perguntinha. O que os seus líderes, as pessoas para quem você responde diretamente nessa relação de líder e liderado, esperam de você? Outra perguntinha. O que os clientes da Seguros Unimed esperam das lideranças da empresa? Mais uma, né? O que você espera de você mesmo, de você mesma, enquanto líder?
Gente, olha só, se você não tinha programa para sábado à noite, anota essas perguntas e ó, uma excelente reflexão para você fazer sentado num bar com amigos ou com família, né? Bom, é muita pergunta, eu tenho certeza, e não dá aqui para a gente responder todas de uma vez só. Mas eu quero te convidar para responder algumas. E como é que a gente vai fazer isso? Por meio de uma enquete. Olha só, estou colocando no chat agora para você um link. Esse link vai te mandar para um site e chegando nesse site, bem simples, você vai digitar o código que eu acabei de projetar na minha tela e também coloquei no chat para você. Legal? Lá você vai encontrar uma pergunta. Responde ela, não precisa se identificar não, é totalmente anônimo. Responda essa pergunta e não feche a tela, por gentileza, que outra pergunta vai surgir daqui a pouquinho. Então, estou aguardando aqui rapidinho para ver se está funcionando para você. Conseguiram acessar? Sim, sim. Legal. Vou até parar de compartilhar minha tela aqui para não te atrapalhar nesse momento. Ah, bacana, já estamos recebendo aqui algumas respostas. Então, mais um pouquinho, a gente já abre aqui os resultados para vocês. Opa, já temos 10 respostas aqui. Um minutinho. Bacana, já temos aqui 16 respostas, ver se a gente chega em 20. E aí, pessoal, eu vou projetar a tela para vocês. Você pode continuar respondendo a pergunta, não se preocupe. Ao projetar a tela, continua aí aberto para você. E depois, a gente vai conversar um pouco sobre as respostas, eu vou projetar uma outra pergunta. Legal? Então, bora lá. Opa, já temos 21 respostas já chegando na minha tela aí para vocês. Olha só. Chegou direitinho? Confirmado? Então, olha só o que nós temos, pessoal. Primeira pergunta, o que a sua equipe espera de você enquanto líder? Temos aqui direcionamento, compreensão e inspiração. Olha, só esses três, hein? Já dá para a gente conversar bastante sobre eles. Inspiração e motivação. Eu vou deixando algumas provocações, mas você consegue motivar a sua equipe? Você consegue dar motivo para a sua equipe agir? Ou o motivo é de cada pessoa e você tem que criar condições para que a pessoa realmente veja ali propósito e aí sim ela faça a sua ação? Deixando aí projetado. Vamos ver o que mais que a gente tem. Acho que eles esperam não só um líder, mas uma pessoa que também trabalhe com eles e não apenas lidere. Fazer junto, né? Super legal. Aquela ideia de um líder, de uma líder como uma figura isolada, aquela pessoa que assume um caráter de herói ou heroína, que quer trabalhar longe de ser idolatrada, aquilo não funciona, não. Não sei se algum dia funcionou, mas definitivamente aquilo não é para os tempos que a gente vivencia hoje. Trabalhar junto é muito legal. Espero que eu entenda e possa guiar em caso de dúvidas ou problemas. Olha o trabalhar junto de novo. O direcionamento surgiu aqui também. Gerência emocional. Afinal, são tantos os conflitos, as pressões, e esse suporte da liderança não é só um suporte técnico, né, pessoal? É um pegar na mão, dar um suporte emocional, comportamental, é sentir segurança em trabalhar com aquelas pessoas. Espero uma gestão justa, baseada no mérito, no compartilhamento de saberes, no direcionamento, e uma gestão ética também. Olha que legal! A gente está falando de uma justiça. Podemos falar talvez a palavra equidade ali. Decisão, orientação, apoio, compartilhamento de informações. Espero que consiga conduzi-la ao sucesso, visão de negócio, compartilhar responsabilidades e motivação nos projetos de cada pessoa. Eu vou passando aqui, que o nosso tempo é curtinho, não dá para ler tudo, tá? Mas vou ver o que está destacando
Olha, ouvir com empatia, essa escuta é tão importante, né? E às vezes o dia a dia nos atropela e a escuta fica de lado. Serem ouvidos, se repetiu, capacidade de resolver e capacitar a resolver as demandas, lidar com conflitos, ah, vamos ver aqui, compartilhar informações, ter transparência, ser exemplo, compreensão, proatividade, engajamento, né? Quer que eu seja uma referência. Tem muita coisa legal aqui. Você viu algo que você destacaria, que você fala, puxa, de tudo que foi registrado aqui, eu gostaria de destacar uma palavra, uma menção. Você faria alguma coisa a respeito? Pode falar, a gente fica com vergonha não. Hein? Tá gravando, mas tá tudo bem. Tem certeza que você está pensando aí? Opa, temos alguma coisa no chat? Legal. Maria colocou aqui, obrigado, Maria, trabalhar em conjunto, isso é tão importante. A liderança não fica apartada da sua equipe, é todo mundo junto, misturado, com papéis bem definidos. Muitas vezes esses papéis vão sofrer uma determinada alternância, porque a liderança ela também é situacional, mas trabalhar junto é muito importante, né? Isso me lembra da colaboração. Agora, um detalhe, trabalhar em conjunto, tem gente, não sei se é a visão de vocês, se vocês já ouviram falar disso, mas tem gente que acha que isso é abrir mão do meu poder enquanto líder. Não é, de maneira alguma. A liderança tem que saber o momento de direcionar, o momento de receber uma informação, de dar voz às pessoas da equipe, como o Pablo falou agora, saber ouvir. O momento que eu, como líder, vou perceber que um liderado ou uma liderada vai saber muito mais tecnicamente algo, ouvir, aprender, porque é um modelo dinâmico, ativo, em que as pessoas colaboram, cooperam e aprendem simultaneamente. Isso é muito legal. Eu estou vendo ótimas manifestações de vocês ali, a Cláudia falando ser modelo de conduta e postura, Vanessa falando de cooperar, o Zé Lucas falando de gerir as emoções, tudo isso. Excelente. Mas, pessoal, ainda tem mais uma perguntinha aqui. Daria para a gente falar disso a tarde toda, né? Olha só, eu vou mudar a minha tela e vai mudar a pergunta para você também na sua telinha aí. Se você já tivesse saído daquele link que eu compartilhei, tem problema não. Basta clicar nele de novo, vou colocar mais uma vez, porque agora a pergunta é outra. Olha só, o que os clientes da Seguros Unimed esperam das lideranças da empresa, hein? Mudou para você a telinha? Se não, basta clicar no link de novo e acessar, que você vai ser direcionada a essa questão aqui. Fico só na expectativa que deu certo, pessoal. Deu? Beleza. Mais um minutinho. Parei de compartilhar aqui um minutinho, mas tá dando? Acho que começando a receber alguma resposta aqui. Vamos lá. E aí, pessoal, né, pessoas aqui presentes de outras Unimedes, claro, vocês podem também responder em relação, né, às suas organizações, certo? Tá? Helder falou que não consegue escrever, também não. Ah, então por isso que eu não estou recebendo respostas aqui. Um segundinho, vamos ver o que pode ter acontecido. Aqui para mim está ok. Puxa vida. Segundinho. Vamos verificar aqui. O link vocês conseguiram acessar, certo? Normalmente. Bacana. Deixa eu ver o código aqui. Ah, um segundinho, então. Já vi o que aconteceu aqui.
Olha só, vê se mudou para vocês. Dê um refresh aqui na tela. Mudou? Abriu uma caixinha para poder escrever? Sim? Mudou, agora foi. Obrigado, pessoal. Começamos a receber aqui algumas respostas. Excelente. Eu já vou projetando aqui, pessoal, que a gente vai observando os resultados juntos, mas fique à vontade para continuar escrevendo, tá? Então, olha só o que nós temos. Os clientes esperam das lideranças, nossa, que palavra, hein? Resolutividade. Ó, consegui. E essa foi uma palavra que também apareceu quando a gente perguntou o que as suas equipes esperam de vocês. Então, é bacana ver essa coerência, essa conexão. Comprometimento, valores, honrar os compromissos. Os clientes querem se sentir seguros, querem confiança no que é oferecido. Excelência em todos os atendimentos, promovendo um encantamento, conhecimento, confiabilidade, empatia, acolhimento também aparece. Uma liderança que possa atender às suas demandas e também as demandas da empresa, que as necessidades sejam atendidas, mas não de qualquer maneira, de maneira plena. Uma cooperação, né? Exemplo, comprometimento. Isso tudo que vai aparecendo nos faz refletir. Poxa, isso é a visão que vocês trazem, né, sobre eventuais demandas, expectativas dos clientes da sua organização em relação às lideranças. E aí você pode se perguntar, poxa, a gente está conseguindo entregar isso? Se sim, que bom, o que a gente pode fazer para otimizar esses resultados e até compartilhar as boas práticas? Se não, o que pode estar causando essa não entrega das expectativas dos nossos clientes? Porque a liderança, e aí é o movimento que eu quero trazer aqui, e vou parar de compartilhar só um minutinho para a gente se ver, a liderança tem que preocupar com certeza com o desenvolvimento do seu time, em atender a expectativa do seu time, dos outros líderes da empresa, estar coerente com o que a organização determina de diretrizes estratégicas. Mas a liderança tem que olhar também sempre, poxa, qual que é a expectativa dos nossos clientes? E talvez você fale, mas eu não tenho contato direto com o cliente. Mas toda a organização, ela é responsável, a liderança ali tem esse símbolo tão importante por satisfazer aquelas expectativas, por gerar um encantamento. Mesmo que você não tenha um contato direto, mas certamente aquilo que você faz, que a sua equipe faz no dia a dia, vai influenciar os resultados da organização. Isso é super importante a gente ter em mente. Mas olha, as perguntinhas não acabam por aqui não, viu? Eu falei que hoje não era dia de trazer respostas prontas, mas era dia da gente criar, trazer perguntas e respondermos por conta própria, né? Nós mesmos aqui juntos. Então, vou compartilhar a tela com vocês mais uma vez. E olha só, bem, quando a gente fala de cuidado, de desenvolvimento e de resultados, eu trouxe algumas perguntinhas para debatermos. O que, na sua percepção, significa cuidar da equipe? A gente fala que uma boa liderança cuida da equipe. O que significa isso? O que significa, na sua percepção, desenvolver as pessoas? O que é, e quais relações você enxerga que existem entre cuidar e desenvolver a equipe e gerar resultados de excelência? Dessa vez, vou colocar enquete não, porque o nosso tempo não permite, né, Amanda? Eu sei, a gente tem que ficar aqui bem preciso no tempo. Então, deixando essas perguntas na tela, você quer colocar algo no chat? Quer abrir o seu áudio e compartilhar com a gente? O que é cuidar da equipe? O que é desenvolver as pessoas? E qual a relação disso tudo com a entrega de resultados de excelência? Você enxerga? Não estou dizendo que há. Quero ver qual que é a sua percepção. Uhum. Não fala todo mundo junto não, viu, gente? Senão a gente não consegue ouvir aqui no áudio. Muito bem. Enquanto vocês vão pensando, eu sei que tem gente aí já escrevendo no chat, né? O que é esse cuidado? O cuidado é importante. A gente vive numa rotina tão atribulada que essa insanidade, muitas vezes, de uma rotina de entregas, de pressões, de metas cada vez mais audaciosas,
se a gente não tomar cuidado, a gente pode ficar insensível. E a gente acaba assumindo algumas exceções. Não, hoje eu vou fazer isso, é só uma exceção, mas cada dia as exceções vão aumentando, de repente a exceção vira o padrão, vira a regra. E é muito comum nas organizações, para atender justamente essas demandas, a gente deixar o cuidado de lado, a gente deixar as questões humanas de lado e apenas cumprir tarefas em busca dessas metas. Eu estou vendo aqui já no nosso chat, a Alessandra colocou, obrigado, Alessandra, cuidar da equipe significa ouvir e acolher a equipe. Isso é muito legal, né? Isso realmente é muito bacana, ouvir e acolher. Alguém quer trazer alguma outra contribuição? Olha, a Maria falou que acredita que para gerar resultados não adianta apenas cobrar. É preciso instruir, orientar, dar ferramentas. A Aline falou que cuidar da equipe é ter um olhar para o profissional e para a pessoa que está executando a tarefa. Muito legal. Tem um olhar verdadeiro, empático, aberto. Desenvolver seria sempre dar feedbacks tanto positivos quanto negativos. Eu vou só parar aqui um minutinho, porque essa perspectiva que alguns colegas colocaram aqui, ouvir, é tão importante. Muitas vezes a gente, poxa, parece que o tempo fica maluco, a gente não consegue ouvir. E quando a gente não consegue ouvir, dar aquela atenção clara e entender o que a outra pessoa está querendo realmente dizer, né, se manifestar ali, a gente passa a ouvir só o que as nossas próprias interpretações. Já repararam como que é muito ruim para qualquer relacionamento e para a relação de líder-liderança ser ainda pior, que quando a gente lida só com as nossas interpretações e não com aquilo que a pessoa disse ou com o que a pessoa é, a gente cria um problema, né? A gente acabou de criar ali um contexto incrível para conflitos e para situações injustas. Eu estou gostando, o pessoal está colocando aqui muito mais coisa. Olha, o Cleito falou de cuidar da equipe, respeitar o tempo de entendimento, desenvolver a equipe para que alcance os resultados. A Kátia quer ter realmente um olhar empático, mais uma vez, sem julgar, difícil isso, né? Conseguir olhar cada individualidade, cuidar da equipe é estabelecer um ambiente seguro, dando espaço para as pessoas se expressarem, interagirem, aprenderem e se sentirem pertencentes. A Alexandra falou, depois me fala se é Alexandra ou Alexandra, desculpa. Helder falou que conversar, interagir, tentar trazer a equipe no mesmo nível. Antônio, de cuidar da equipe para garantir permanência da qualidade e muito mais, né? Pessoal, isso é muito importante. Eu gostaria de falar muito mais, mas olha, como eu mencionei lá no início, a proposta não foi aqui trazer respostas prontas, fáceis ou receitas padronizadas sobre o que é liderança e sobre como ser bem-sucedido no exercício da liderança. A gente sabe que uma das principais competências de uma boa liderança, como vocês destacaram, que sabem de tudo isso, é ouvir, é ser empático, é abrir seu diálogo franco, real e saudável. Antes de eu fazer o meu fechamento aqui, mais um minutinho, eu quero trazer só outras perguntas que não vai dar tempo da gente trazer as respostas aqui, mas eu quero deixar essa provocação para vocês. Pode ser? Legal. Então, Pode, vai lá. Olha só. Opa, aqui estão as perguntas, olha. Primeiro, o que você realmente gostaria ou precisa fazer para desenvolver as pessoas e entregar resultados de excelência? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque as fórmulas de bolo, o que a literatura acadêmica, o que os cursos falam, você já sabe, você já leu, você já ouviu em algum lugar, você tem acesso fácil. Mas agora eu estou perguntando para você. Você conhece a sua realidade melhor que ninguém. Você conhece a sua equipe, o contexto da sua empresa. O que você realmente gostaria e ou precisaria de fazer para desenvolver essas pessoas e entregar excelência? O que impede ou dificulta você de fazer o que você gostaria? Como é que você poderia vencer essas dificuldades? E, em poucas palavras, pensa aí, o que é ser líder para você? Essa última, coloca para a gente no chat. Enquanto você está colocando, eu vou fazer minha finalização aqui, que eu tenho certeza. Vou passar a palavra depois para a Amanda, que vai depois conectar com a Erilane, e a gente vai continuar essa conversa. Mas olha, pessoal, enquanto você vai pensando, em poucas palavras, o que significa ser líder para você, registra aí para a gente no chat. Minha proposta hoje foi criar rapidamente esse espaço de diálogo e troca. E olha que legal, em poucos minutos vocês conseguiram compartilhar muitas coisas e a gente conseguiu dar abertura, ler e trocar um pouquinho. Por quê? Porque quando nos conectamos com os outros, quando nós nos colocamos a ouvir, a refletir criticamente, a gente está pavimentando, criando um bom caminho para o exercício da boa liderança. E essa boa liderança passa, sim, pelo cuidado, pelo zelo, pelo respeito,
pela comunicação assertiva, por um planejamento coletivo, pelo estabelecimento de metas e diretrizes claras, pela delegação objetiva e cuidadosa, por uma ação ágil, que os tempos contemporâneos nos pedem, pelo monitoramento constante de resultados, que se eu não posso medir, fica difícil gerenciar, pelos feedbacks, ajustes de rota e por uma adaptação constante. Mas tudo começa, como eu mencionei lá no início, pela conexão, pela escuta e pelo diálogo. Então, que bom que nós tivemos a oportunidade, muito brevemente, nos conectar hoje, de conversar e de abrir espaço para o desenvolvimento da boa liderança. Então, agradeço muito essa atenção e disponibilidade de vocês, e a conversa segue agora com a Elaine e em outros aspectos aqui também no nosso chat. Obrigado. Eu te agradeço, Fabiano, foi muito legal, adorei a dinâmica, obrigada por compartilhar com a gente, viu? Pessoal, e lembrando, envie suas dúvidas, comentários aqui no chat, que daqui a pouquinho nós abriremos para responder as perguntas. Quem ficar até o final garante certificado, hein? Basta preencher o formulário que também está no chat. E lembrando, quem tiver interesse em conhecer o pacote de soluções da Faculdade Unimed para desenvolvimento das pessoas, basta permanecer no link após o encerramento do evento, que a nossa equipe de negócios vai abrir uma sala de bate-papo exclusiva. Para participar, basta clicar no link Salas Simultâneas aqui no menu do Zoom e escolher a sua região. Qualquer dúvida pode falar com a gente aqui no chat. Elaine, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Você vai trazer para a gente alguns cases da Seguros Unimed, né? Quais os principais desafios enfrentados pela seguradora no campo de evolução cultural, inovação e foco nas pessoas? Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada, Fabiano. Foi muito legal te escutar. E à medida que eu ia te escutando, eu ia anotando muitas coisas aqui, que antes até de dividir com vocês a apresentação que eu trouxe, é muito importante falar desse papel da liderança e desse equilíbrio, né? A todo momento, o líder, ele precisa equilibrar os interesses da empresa. Então, uma empresa que muitas vezes quer resultado, quer novos negócios, e ele precisa equilibrar com o interesse das pessoas, com o seu próprio propósito, com as questões de carreira. Então, não é um papel fácil, né? São tantas vezes, tantos deveres, mas eu acho que é importante a gente remeter ao próprio papel do líder, que é um papel social, muitas vezes, de fazer com que as pessoas que trabalham com ele expressem o seu melhor papel, né? Que ele se torne cada vez melhor no seu dia a dia. Então, de alguma forma, eu que estou do lado corporativo, e hoje eu atuo numa área de desenvolvimento organizacional, e só para a gente ter clareza, é uma área que atua com questões de cultura, com questões de treinamento, com clima, com engajamento. Também é nossa responsabilidade olhar para essas lideranças e cuidar para que elas possam exercer o seu melhor papel, né? Então, aqui eu trouxe para dividir com vocês, eu vou pedir licença para compartilhar uma apresentação, e eu vou contar um pouco da história de como as coisas acontecem dentro da Seguros Unimed, né? Então, o que nós fazemos hoje em relação ao desenvolvimento de lideranças e como a gente vem pensando isso para a sustentabilidade do negócio? E aqui tem um dado que eu acho importante dizer, que durante muitos anos a gente entendeu sustentabilidade muito voltada a resultados exclusivamente financeiros, a perenidade dessa empresa. Mas hoje a gente já vive um momento em que sustentabilidade tem muito a ver com o propósito que aquela empresa cumpre para a sociedade. E nós, que somos, em grande maioria aqui, do sistema Unimed, o nosso propósito é levar saúde, é promover a saúde para as pessoas. Então, de alguma forma, é isso que a gente procura tangibilizar, tá bom? Acho que está todo mundo vendo minha apresentação, né, Amanda? Sim, está na tela. Legal. Então, gente, só para contar um pouco para vocês, acho que
trazer um pouco da nossa experiência, dividindo com todo mundo aqui, a gente sempre parte do nosso planejamento estratégico. Então, o sistema Unimed realiza hoje, principalmente as empresas nacionais, tem as suas crenças, tem o seu propósito muito mais unificado, foi um exercício que nós fizemos agora em 2022, e cada Unimed, sejam as nacionais ou as locais, elas desenvolvem o seu planejamento estratégico. Um dado que eu quero trazer para vocês aqui como destaque é principalmente esse aqui, que fala na perspectiva de aprendizado e crescimento, né? Então, hoje, a gente tem como papel evoluir a nossa cultura na Seguros Unimed, para que essa cultura ela responda mais rapidamente à inovação, para que ela se torne mais ágil, e para que ela tenha, aqui fica até estranho, mas foco no que de fato é importante para o nosso cliente. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês, e que trabalham também com desenvolvimento dentro das suas Unimedes, é que, de alguma forma, frente a tantas coisas que essa liderança precisa mover, talvez um grande papel que a organização tenha que cumprir é tentar simplificar aquilo que é possível. Então, dentro da Seguros Unimed, nós trabalhamos, do ponto de vista de desenvolvimento, com esses 5 pilares aqui de desenvolvimento. Então, nós atuamos com inovação, com foco no foco do cliente, com accountability, né? Então, cada vez mais nós queremos que o nosso colaborador ele se torne autônomo, ele se torne responsável e senhor dos seus próprios resultados, que nós atuemos com cooperativismo, né, dentro da empresa, em diferentes áreas e para o próprio sistema Unimed, e que cada vez mais a gente amplie esse entendimento do ESG. Então, todo o nosso programa de desenvolvimento, principalmente da liderança, foi norteado com esses pilares. Então, nesse ano, o nosso gestor ele teve acesso a conteúdos de execução, né, que tem uma associação muito com accountability, ele teve acesso a conteúdos de inovação, conteúdos de ESG, então nós procuramos simplificar ao invés de dar muitos conteúdos, muitas mensagens, e que isso de alguma forma influenciasse em alguma dispersão, tá? Então essa é uma coisa que eu acho que é muito importante, principalmente o nosso papel como RH, frente a tantas demandas, é buscar simplificar. Porque, às vezes, a gente pode se esquecer que o líder também é uma pessoa que está cheia de expectativas, também tem seus próprios dilemas e que também precisa ser cuidado. Então, a gente procura fazer isso. E, gente, eu não preparei as perguntas como o Fabiano, mas vocês podem ir colocando também aí no chat o que vocês considerarem importante, tá? Então, trazendo um pouco da nossa história, foi o que eu disse para vocês, a gente procura ter muito consolidado o nosso papel, então a nossa empresa quer transformar essa cultura, de fato, que seja consistente a esse propósito que nós colocamos, então que de fato a gente coloque esse cliente como uma força, que de fato a gente seja mais ágil, que de fato a gente haja com mais inovação. Nós procuramos atuar com um ambiente de aprendizado, e o aprendizado ele parte muito de um exercício mais tradicional de formação, mas a gente tem que ampliar muito essa questão para o desenvolvimento, né? Então, eu aprendo muito no meu exercício de atividades do meu dia a dia, e basicamente isso, tá? Eu não trouxe para vocês, mas assim, aqui na Seguros nós temos algumas escolas de atuação. Então, tudo que é relacionado ao desenvolvimento de todos os nossos colaboradores, e que a gente não pode deixar de falar, eu digo que faz parte de uma escola, de um pilar corporativo. A empresa também procura apoiar o colaborador em iniciativas de autodesenvolvimento, então, eu quero me aprofundar num determinado tema que não tenha nem muito a ver com a minha atividade rotineira. Então, a empresa apoia. A gente tem uma escola comercial,
E o que eu trouxe aqui para dividir com vocês é o que a gente faz com liderança, que está nesse próximo slide que eu vou pular, tá bom? Então, esses daqui são os nossos temas centrais e como que a empresa se estruturou esse ano, tá? Que eu acho legal dividir com vocês. Então, nós temos alguns níveis dentro da empresa e algo que a gente precisa pensar é que eu dou a iniciativa de desenvolvimento baseada no público que está sendo atingido. Então, a gente não precisa fazer tudo para todo mundo, né? Algumas coisas sim, outras não. Então, nós temos iniciativas para cada nível dentro da nossa empresa. Uma outra coisa que a gente procura fazer é estruturar em alguns pilares. Então, o nosso líder, invariavelmente, ele passa por conteúdos que dizem respeito ao nosso negócio. Então, o nosso negócio fala de vida, fala de previdência, fala de ESG. Então, a gente vai trazer esses conteúdos para a nossa liderança. Essa liderança, além desses conteúdos mais técnicos, eles precisam também de um suporte mais comportamental. Então, como o Fabiano trouxe para vocês, né? Eu me tornei líder. O que está ali dentro da minha caixa de ferramenta que vai me permitir iniciar essa carreira de gestão? Né? Que conteúdos são esses? Eu tenho que aprender sobre feedback, eu tenho que aprender minimamente sobre controladoria, e que é diferente de conteúdos mais comportamentais. Então, por exemplo, o que eu preciso ter para me tornar uma liderança melhor? A gente tem isso todos os meses, e aqui ferramental, né? Que foi o que eu falei agora para vocês, de conteúdos relacionados a finanças, por exemplo. Então, só para dizer para vocês, quem chega na posição recentemente, ele participa de uma capacitação. Hoje essa capacitação ela é feita em parceria com a Faculdade Unimed. O nosso líder ele tem um roteiro ali de desenvolvimento que a gente chama de estreia do líder, e todos os meses ele participa de treinamentos comportamentais com uma consultoria que é parceira da Seguros Unimed, tá bom? Então, aqui, gente, é basicamente a nossa trilha de desenvolvimento da liderança. Tudo o que a gente quer levar para o nosso colaborador, a gente sempre entende que a liderança é o principal dissipador disso. Então, por exemplo, agora nós estamos vivendo um momento de falar para o nosso funcionário muito mais a respeito de inovação. Então, num primeiro momento, a nossa liderança toda foi reunida no que a gente chama de Fórum do Conhecimento. Nós trouxemos algumas premissas relacionadas à inovação para toda a liderança. Agora, cada líder tem uma imersão relacionada ao tema de inovação. Então, como que eu, líder, posso ser um agente facilitador da inovação dentro da minha equipe? E só no final desse percurso é que as pessoas serão impactadas. Então, é meio que uma receita que a gente segue. Tudo começa pela liderança para só depois chegar no nosso colaborador, principalmente essas principais mensagens. E, frequentemente, a gente também tem um ponto de apoio aqui, que é a nossa consultoria interna de RH, que tem contato direto com essas lideranças para procurar dar sustentação a esses temas, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem um programa de geração de ideias. Esse gestor já foi capacitado, a nossa consultoria interna acaba apoiando e procurando saber quantas ideias são geradas dentro de uma determinada área, quais são as dificuldades que, porventura, essa liderança venha encontrando, para que depois a gente retroalimente e possa apoiar essa liderança, tá? Então, basicamente, tem a formação e todas as ações de sustentação. Então, é uma prática que a gente tem, todo ano a gente inicia com, basicamente, esse calendário de desenvolvimento com os temas essenciais para essa liderança. Uma outra coisa que talvez eu acho legal dividir com vocês aqui, e o Fabiano trouxe isso para a gente,
Eu divido com vocês alguns desafios que hoje a nossa empresa ela encontra. O Fabiano comentou que o mundo está muito dinâmico, né? A gente planeja hoje para revisar esse planejamento amanhã e que com certeza vai mudar na semana que vem. Então, hoje, a nossa empresa, ela vem fazendo um diagnóstico da cultura. Então, eu trago para vocês de novo, se eu quero ser mais ágil, o que hoje, dentro da nossa empresa, ajuda a gente a ser mais ágil e o que atrapalha a nossa empresa a ser mais ágil? Para que a gente possa mexer nessas práticas e, consequentemente, promover a cultura que nós queremos. Então, nós estamos fazendo um diagnóstico da nossa cultura organizacional e nós já revisitamos as competências da Seguros Unimed. Então, por exemplo, se eu falo que é importante ser mais focada no cliente, que comportamentos são esses que o nosso colaborador precisa ter para que, de fato, eu diga que ele está sendo focado no cliente? Então, esse trabalho de atualização e revisão das competências, ele acabou de ser feito e a partir do ano que vem, nós iniciamos com uma série de iniciativas de desenvolvimento. E tudo começa pela liderança, tá? Então, a liderança ela já foi envolvida desde o momento em que nós estávamos revendo, e agora ele vai ajudar muito a gente a dissipar, né, essas competências da nossa empresa. Uma outra coisa que eu trago para vocês como um desafio, agora há pouco eu falei da história da inovação. Então, inovação é um tema importante. Como que eu faço para a nossa empresa gerar inovação? Dentre muitas coisas que a empresa procura fazer, uma delas é um programa de geração de ideias que nós chamamos de ideias de valor. O primeiro passo para a gente inovar é a gente falar, as pessoas não terem medo, não terem preocupação, não terem vergonha. Então, uma coisa que nós estamos fazendo também é criar um programa para que as pessoas falem mais, para que elas se coloquem mais. E só para vocês terem ideia, ano passado, esse é um programa que já existe há alguns anos dentro da nossa casa, ano passado ele conseguiu uma quantidade menor de ideias e esse ano a gente mais que quintuplicou. Já estou terminando, Amanda. Uma outra coisa que eu acho que é legal a gente dizer é como que a nossa liderança apoia nessa agenda ESG, né? Nessa agenda de propósito, de contribuição para a sociedade, de contribuição para o próprio negócio, de contribuição para o sistema Unimed. Então, tentar dizer que ESG não é uma agenda de uma determinada área, e sim é uma agenda corporativa. Então, são alguns dos desafios. E, por fim, muito do que vocês falaram, né, com o Fabiano, tem muita relação com o clima, né? Então, a liderança, ela é um grande fomentador de um bom clima organizacional. A liderança, na grande maioria das vezes, ela é determinante para um clima. Quantos de nós já não deram as costas para uma empresa, já não foram embora de uma empresa, porque ela era muito bacana, mas a liderança que eu respondia não era tão legal? Então, de alguma forma, um desafio que nós temos é equilibrar bem o nosso objetivo de ter resultados cada vez maiores, porém, cuidando das pessoas e fazendo com que elas possam ser a melhor versão dentro da empresa. Então, é algo que nós colocamos como desafio. A nossa empresa ela já é bastante reconhecida em relação a clima, porém, manter esses resultados, eles acaba não sendo tão fácil, tá? Então, era isso que eu queria dividir com vocês. Acho que foi super rápido. Se, de repente, a gente quiser abrir agora para perguntas, enfim, eu fico super à disposição de vocês. Obrigada, Erilane. Vamos abrir para as perguntas, sim. Pessoal, envia aí no chat. Se você ainda não enviou, corra que dá tempo. Os nossos palestrantes vão responder as nossas perguntas aqui. A participação de todo mundo é muito importante. O bate-papo foi ótimo, gente. Gostei muito, de verdade. Tudo que vocês dois trouxeram aqui, eu estou refletindo, tirei vários prints. Acho que o pessoal aí que está em casa, que está no trabalho, deve ter feito assim como eu. Foi um bate-papo
muito enriquecedor. Obrigada de verdade. Lembrando, pessoal, que assim que acabar o nosso evento, a equipe de negócios da Faculdade Unimed vai abrir uma sala exclusiva para quem tiver interesse em conhecer o pacote de soluções para desenvolvimento de pessoas, tá? Então, quem quiser participar desse momento com a equipe de negócios, assim que o evento acabar, no menu do Zoom tem a opção de salas simultâneas. Você vai clicar e escolher a sua região assim que o evento acabar, tá joia? E vamos às perguntas, participe com a gente, mande aí no chat, os nossos palestrantes estão à disposição para responder. E eu começo com a primeira, pessoal. Qual é a importância do desenvolvimento das pessoas para a sustentabilidade do negócio? Eu não sei, posso começar a falar um pouco do que eu penso, Fabiano? Eu acho que, assim, o nosso presidente, né, o Dr. Elton, ele fala que algo que nós não abrimos mão quando a gente pensa no nosso futuro é de desenvolvimento. Então, óbvio que a empresa cada vez mais quer buscar eficiência, ela quer melhores resultados, mas à medida que você fomenta a reflexão, que você fomenta desenvolvimento, as pessoas elas trazem novas possibilidades, elas trazem novos processos. Então, a gente precisa de verdade as empresas encararem desenvolvimento como um investimento, porque o retorno ele é certo. Então, eu acredito muito nisso, né? Que mesmo frente às dificuldades, mesmo frente a uma série de coisas que nós precisamos fazer, a liderança tem muitas coisas para serem feitas, mas ela precisa abrir espaço para o seu desenvolvimento. Então, até por isso que eu digo para vocês que é muito nosso papel da organização apoiar a fazer as boas escolhas. Ao invés de eu dar um rol de muitas coisas para essa liderança fazer, que de fato eu traga menos coisas, mas que elas sejam de fato significativas e importantes. Então, é uma premissa que a gente procura adotar. Acho que a gente tem uma mãozinha levantada aqui de Ligiane. Isso mesmo? Isso mesmo. Ligiane, se você quiser perguntar ou se quiser colocar aqui no chat. Enquanto a Ligiane deixa a mensagem, Fabiano, você ia completar algo aqui da Irilaine ou posso? Gostaria também de contribuir. Uhum. Quando a gente fala de desenvolvimento das pessoas e pensar na sustentabilidade do negócio, eu queria destacar 2 pontos. Primeiro, a gente sempre lida com um futuro desconhecido. Isso é bem óbvio, né? Por melhor que sejam as nossas previsões, é muito difícil a gente ter clareza, sobretudo certeza, sobre como é que vai estar o mercado, como é que vão reagir os nossos clientes, que tipo de pressões e tensões políticas, econômicas, dentre outras, que nós e a nossa organização vamos enfrentar nesse futuro. E por isso mesmo, esse é um dos motivos pelo qual investir no desenvolvimento das pessoas é indispensável. Por quê? Porque nós temos que desenvolver competências técnicas e comportamentais para que a nossa equipe, para que nós mesmos tenhamos condição de lidar com esse futuro desconhecido e inesperado, desenvolvendo o senso crítico, desenvolvendo competências, muitas vezes, de análise, solução de problemas, de comunicação, dentre tantas outras, sempre nos preparando para lidar com esse inesperado, para nos adaptar rapidamente e entregar a melhor performance, o melhor resultado. Um outro ponto é relacionado à inovação. Inovação não é modismo, nem tampouco qualquer tipo de luxo. Inovação é uma pauta central na estratégia de qualquer negócio e serve tanto para a gente sustentar o negócio atual, quanto promover o crescimento. Só que eu não consigo fazer inovação se eu não tiver pessoas devidamente qualificadas para identificar as oportunidades, propor soluções, estruturar e executar essas soluções. Daí a necessidade, mais uma vez, de desenvolver continuamente as pessoas, porque afinal o investimento em inovação ele também é contínuo, nunca vai cessar.
Então, eu só queria trazer essa contribuição também, Amanda. Obrigada. Eu vou aproveitar esse gancho que a gente está falando de desenvolvimento de pessoas. Tem uma mensagem da Luciana aqui no chat. Ela quer saber como mensurar os resultados do desenvolvimento de lideranças. Hoje, na Seguros, algo que a gente procura adotar é em relação à nossa pesquisa de clima. Então, por exemplo, nós fazemos já há muitos anos, desde 2016, uma pesquisa de clima dentro da empresa, e nessa pesquisa nós temos resultados por área, né? Então, nós conseguimos ver resultados a partir de 10 respondentes. Então, é possível ver dentro da pesquisa quais são os pontos de oportunidade daquela liderança e atuar nesses pontos de oportunidade. Então, vou dar alguns exemplos. Feedback é algo que pode não acontecer dentro de uma equipe, orientação para o trabalho. Então, de um modo geral, nós acompanhamos esses resultados, atuamos com iniciativas de desenvolvimento e no próximo ano nós acompanhamos. Algo que eu acho legal, por exemplo, nos anos anteriores, as áreas que tiveram resultados mais baixos, nós promovemos algumas ações de desenvolvimento, seja em grupo ou seja individualmente, e esse ano a gente consegue mensurar. Então, todos os anos, essa é a lógica que nós fazemos para mensurar o desenvolvimento da nossa liderança. Gente, e qual a dica para quem quer iniciar na empresa um plano de desenvolvimento de pessoas, clima e cultura organizacional? Acho que tem muita coisa, né, junta. A gente está falando de desenvolver pessoas, possivelmente ter um clima organizacional saudável, né, que promova o desenvolvimento das pessoas da organização e ter uma cultura que dê base para isso tudo. Então, tem muita coisa junto e misturada nisso, e eu vejo que, bom, e aí eu tenho certeza que a Elaine vai falar muito bem também, né? Quando a gente está falando de desenvolvimento das pessoas, eu tenho que saber em qual medida, né, Alex, o que eu preciso desenvolver nas pessoas, né? O que o meu negócio, que tipo de competência que o meu negócio precisa para sustentar a situação atual e para promover o crescimento sustentável, o que as pessoas no seu dia a dia estão sentindo falta de determinadas competências, líderes e liderados, enfim, fazer uma boa apuração, um bom levantamento dessas necessidades, dessas demandas é essencial antes de sair por aí criando algum plano de desenvolvimento, sem que eu saiba exatamente o que é necessário para a minha organização. Até porque eu posso não apenas investir de maneira inadequada, quanto eu posso promover uma certa frustração, investindo nas pessoas em temáticas que não fazem sentido no seu dia a dia e que não vão contribuir para nada também das suas demandas diárias, né? E quando você fala de clima e cultura, vou puxar um pouquinho para o lado da cultura, que é um tema, né, que eu também trabalho com mais frequência. É muito importante a organização ter clareza de qual é a sua cultura instalada, a cultura organizacional que existe hoje. Fazer uma leitura clara de valores, de crenças, de comportamentos, de histórias que existem na organização, símbolos culturais, dentre outros elementos que formam uma cultura organizacional, para entender como é a cultura hoje, em que medida ela contribui ou não para que a gente consiga atingir os nossos resultados, e a partir daí eu pensar, olha, de acordo com a estratégia organizacional, qual é a cultura que eu preciso para dar base para que nós consigamos atingir aqueles resultados de negócio, desenvolvendo as pessoas e por aí vai. E aí é o momento de desenhar essa nova cultura evoluída. Tem gente que vai falar de evolução cultural, tem gente que vai falar de transformação cultural. Mas fato é importante ter um olhar cuidadoso, palpável, mais tangível e objetivo para a cultura, fazer o diagnóstico da instalada, lembrar que cultura e estratégia andam lado a lado, para que eu consiga desenhar essa nova cultura. E o desenhar a nova cultura não quer dizer que a cultura mudou, né, gente? Mudar a cultura, a gente está falando de mudar comportamento. Então, a gente tem que desenhar uma série de iniciativas, ações práticas, para que eu consiga, pouco a pouco, manejar essa cultura organizacional e chegar aonde eu pretendo chegar. Sabendo que quando eu chegar lá, já está na hora de rever de novo. Pessoal, e liderança não é um cargo, né?
qual a importância de identificar possíveis talentos do time, desenvolver sucessores? Eu acho assim, eu sempre costumo pensar, a gente trata o líder como se não fosse um profissional dentro da nossa organização e como se ele próprio não tivesse seus interesses, né? Seus desejos, suas ambições. Então, eu acredito muito que algo que o líder precisa pensar é que para que ele próprio evolua, ele precisa identificar quais são as pessoas que podem assumir essa posição que hoje ele tem. Então, ele pode, ele próprio é senhor da sua carreira e ele pode ir para uma outra área, ir para uma outra empresa. Então, o ideal é que ele prepare alguém. Quantas vezes a gente já ouviu algumas pessoas dizerem que não são promovidas porque elas não são substituíveis dentro da posição? Então, eu acho que isso é um papel e a gente, de alguma forma, precisa apoiar essa liderança, identificar profissionais para ocuparem posições cada vez mais complexas. E algo, Amanda, que você fala, e que para a gente também é uma crença que eu tenho, liderança não é um cargo. Então, hoje, as pessoas, elas podem fazer, dentro da sua atribuição, a gestão de uma equipe, a gestão de um orçamento, a gestão de alguns projetos, mas mesmo eu não fazendo a liderança de pessoas, eu posso sim ser uma líder e uma autoridade dentro da minha equipe. Então, cada vez mais, eu acho que as empresas elas precisam trazer esses discursos, né? Então, eu preciso sim ter autonomia, eu preciso ter autoridade para tomar uma decisão dentro do meu cargo. Então, eu exerço a minha autoliderança para cumprir bem o meu papel. E como o Fabiano estava trazendo para a gente, né? Até para mover essa cultura, eu preciso trazer atribuições adicionais para os profissionais que estão dentro da organização. Então, eu acho que, de alguma forma, o nosso papel é dar segurança, tanto para liderado como para a pessoa que é o líder, para ocuparem outras posições e ampliarem cada vez mais o seu espectro de atuação, sabe? É o ser protagonista da sua própria carreira, né, Irilaine? Isso é muito legal, que independente de se a pessoa tem um cargo de liderança ou não, mas que ela tenha esse sentimento de ser protagonista e que a liderança entenda e possa encorajar isso na sua equipe, é muito importante. Tem uma mensagem aqui da Luciana no chat. Ela fala que, de acordo com a tendência para 2023, é provável que nós tenhamos um grande número de afastamento devido a quadros de ansiedade e depressão. Como preparar a liderança para essa demanda e até evitar que a própria liderança adoeça? Puxa vida, hein, Luciana, que pergunta bacana. E a gente tem refletido bastante sobre isso nos últimos tempos. E quando a gente observa que tem muito mais farmácia na rua do que livraria ou qualquer coisa que promova o desenvolvimento humano, tem alguma coisa estranha, não é? E quando a gente observa as estatísticas, esses quadros de afastamento do ambiente de trabalho, por situações de ansiedade, depressão, quaisquer outras doenças, ele é muito forte no nosso país. E eu fico me perguntando, e compartilho essa pergunta com vocês, o que nós sabemos hoje que é absurdo, mas nós encaramos com naturalidade? Ou melhor, o que a gente... tem uma frase que eu gosto, que é a naturalidade de hoje é o absurdo de amanhã. Tem coisas que às vezes a gente encara como natural, como, por exemplo, é natural eu ser acionado no sábado e no domingo pelo WhatsApp no trabalho. É natural eu fazer 12 horas por dia de trabalho, fazendo horas extras. É natural eu almoçar durante 30 minutos e correr de volta para o trabalho e não tirar uma pausa. É natural eu dizer sim para tudo por temer pelo meu próprio trabalho. Cara, isso a gente pode encarar como natural, mas é um absurdo. Porque a vida é uma só, o tempo de vida não volta, né? Esse tempo que a gente está compartilhando aqui agora, a gente tem que estar fazendo direito. Porque essa mora aqui nunca mais vai voltar. Trágico isso, né? Mas é verdade. Então a gente tem que escolher muito bem o que a gente faz com o nosso tempo. E eu sei que as escolhas são difíceis, porque viver não está fácil, não é verdade? Mas a gente tem que aprender a dizer não para determinadas coisas com um jeitinho
E, sobretudo, lideranças têm que fazer uma boa análise crítica sobre as situações criadas no ambiente de trabalho que beiram o absurdo, mas que têm sido encaradas com naturalidade. E, para fazer isso, é preciso coragem, é preciso ousadia, é preciso questionar o status quo e falar, cara, não dá para continuar desse jeito. Eu costumo atender muitas organizações, mas muitas mesmo, em vários cantos do país e fora também, e é muito comum essa fala de alguém te ligar e falar, não, como é que tá? Tá difícil para você, né? Tá corrido. E a gente celebra isso como se fosse legal, ou a gente se abraça para celebrar um absurdo. Isso não pode acontecer, gente. A gente não pode achar bacana chegar e falar para o outro, não, tá tão difícil, tá tão corrido, e rir a respeito. A gente tem que fazer alguma coisa para mudar essa realidade. E eu vejo que enquanto não houver um movimento legítimo das organizações de dar um basta em algumas coisas que são absurdas, mas que a gente considera natural, e das lideranças de programarem ações para corrigir essas questões com as suas equipes, a gente vai continuar nesse rolo compressor. E tem muita empresa que acaba sendo chamada de máquina de moer gente, e não é legal. Até complementando o que o Fabiano comentou com a gente, hoje nós temos uma série de fontes que geram mais ansiedade, mais estresse, né? Então, são problemas financeiros, são problemas emocionais, familiares, e eu acredito muito que a empresa não pode ser mais uma fonte de ansiedade. E acho que as organizações elas estão cada vez mais sensíveis a promoverem segurança emocional para suas equipes. Então, hoje, por exemplo, os líderes, eles precisam se capacitar, né? Então, é importante que eles percebam quais são os sinais de quando o seu colaborador ele não vem caminhando bem, então ele está mais quieto, não vem performando, então eu acho que o que é importante é essa liderança estar preparada para que não aconteça o adoecimento. E o líder, ele precisa ser atento a essas questões muitas vezes subjetivas. Então, a liderança, ela precisa estar capacitada para isso e ela própria precisa ter um exercício de fortalecimento também, né? Então, ela própria precisa saber quais são seus gatilhos, quais são as suas fontes de mais ansiedade, quando elas precisam colocar e impor alguns limites. Então, eu acho que cada vez mais as empresas elas precisam investir em segurança emocional, elas precisam investir em programas, né, de planejamento financeiro, de saúde emocional, de saúde física, para que esse colaborador se sinta mais fortalecido para entregar o seu melhor dentro das empresas. Então, não dá para a gente falar só de desenvolvimento técnico mais, de desenvolvimento de soft skills, mas a gente também precisa cuidar da saúde na sua integralidade. Então, é uma agenda que as empresas vão ter que se atentar cada vez mais. E que bom que a gente agora tem espaço para falar sobre isso, né, gente? Porque quantas pessoas já sofreram caladas e a gente hoje tem um ambiente para falar, para discutir, é super importante. Bom, e qual a principal orientação para reter talentos na empresa? Sabe uma coisa que eu penso muito? Eu acredito que hoje, óbvio que existem muitos motivos que fazem uma pessoa sair de dentro da empresa. Eu acho que remuneração, perspectiva de carreira, a própria liderança. Mas se eu pudesse falar alguma coisa para a liderança, ela precisa permitir que aquele colaborador ele está se desenvolvendo dentro da empresa. Se essa liderança puder investir em desenvolvimento, e desenvolvimento é fazer com que aquele profissional aprenda mais, que ele atue em áreas que são desconhecidas, eu acho que essa é uma fonte de retenção dos nossos colaboradores. Hoje, eu não sei a realidade das outras Unimedes, mas, por exemplo, dentro da Seguros, o nosso colaborador ele fica, em média, 6 anos dentro da casa.
Se todos os nossos, alguns ficam muito tempo, né? Eu, por exemplo, tenho 11 anos dentro da casa. Então, se todo mundo olhar como uma proposta de retenção ser um líder, talvez eu não vou reter muitas pessoas, né? Então, eu acho que se a gente puder ampliar para o nosso colaborador esse conceito de carreira, né? De um conceito de carreira que eu cresço muito mais na horizontal e não necessariamente na vertical, para mim é a melhor estratégia. As pessoas que trabalham conosco, elas precisam saber que elas continuam em uma constante evolução, seja aprendendo, seja sendo reconhecida com justiça. Obviamente que todo mundo quer ser remunerado de acordo com o que faz. Então, eu acho que essa é uma boa estratégia. Teve até uma coisa que eu anotei aqui, talvez o principal papel da liderança é procurar agir com justiça, reconhecendo quem de fato precisa, provendo desenvolvimento para quem merece, fazendo feedback, seja nos momentos mais fáceis ou nos momentos mais difíceis. Então, agindo como um outro humano que está percebendo o outro, é uma boa estratégia de retenção. Muito legal, Irelaine. E se eu puder também só fazer uma pequena fala sobre isso, eu me recordei de um estudo, já tem um tempinho que eu li esse estudo, ele era da Escola de Negócios de Harvard, e ele tem um nome muito comprido, chama-se Interesses de Vida Profundamente Enraizados. Olha que nome! E foi um estudo para fazer uma leitura, um volume muito grande de pessoas durante vários anos, do que motiva as pessoas a trabalhar, a buscar determinadas atividades, a ser felizes e satisfazer com o trabalho. Claro que não dá para falar do estudo aqui, mas o que eu quero dizer é que é muito importante a gente conhecer na nossa equipe, se eu estiver ocupando hoje uma oportunidade de liderar uma equipe, conhecer o que realmente motiva a minha equipe a trabalhar. O que é importante para aquela equipe? O que te faz mais satisfeita, menos satisfeito, por aí vai. Mas é muito mais do que isso, né, pessoal? A gente também tem que tangibilizar as coisas. Quando a gente observa ali os itens de satisfação muitas vezes expressos nas pesquisas de clima organizacional, dentre outras, é claro que a gente vai lembrar de, não necessariamente nessa ordem, né? Mas salários, benefícios, qualidade dos relacionamentos com colegas, com líderes e com liderados, ah, o equilíbrio entre as demandas profissionais e o que eu consigo fazer na minha vida pessoal. Eu vou lembrar das oportunidades de reconhecimento e recompensa que existem na empresa. Eu vou lembrar das oportunidades de me manifestar tal como eu sou, das minhas ideias, de ter liberdade, né? Obviamente respeitando ali condicionantes da própria organização. Eu vou lembrar de uma série de quesitos que criam uma boa situação de trabalho que vão impactar profundamente na minha satisfação. E, obviamente, isso tem uma total relação com a retenção dessas pessoas dentro da empresa também. Não adianta eu pensar em criar também programas lindos, bonitos, se eu não reconhecer coisas simples do dia a dia, como respeito às pessoas, como esse equilíbrio das demandas, como o simples reconhecimento e a recompensa de coisas triviais, como uma situação, um ambiente de segurança, de confiança, de relacionamentos saudáveis. Então, passa pelo simples, de ouvir as pessoas e de lembrar que quem está ali do meu lado trabalhando não é o fulano ou a fulana da posição tal, é um outro ser humano que tem uma história de vida, que tem medos, que tem desejos, que tem uma família, que tem sonhos, e eu não posso desconsiderar isso. Às vezes fica muito impessoal a situação de trabalho. Ontem mesmo eu estava num fórum e eu vi o pessoal falando, não, o negócio é cumprir meta, que a moleza vai fazer isso. Gente, calma, é todo mundo gente, sabe? A gente está aqui nesse mundão para ser feliz. Então, estou batendo a meta, tá, mas está todo mundo infeliz. A empresa está sendo irresponsável do ponto de vista social, ambiental, qualquer coisa. Está errado. Então, vamos lembrar dessa humanidade e lembrar do que é importante para a gente ser feliz, trabalhando e, sobretudo, vivendo. E quem sabe a gente, usando essa humanocracia e não essa burocracia, a gente consegue desenhar e realizar empresas melhores, né? E para encerrar, pessoal, gerenciar conflitos não é uma tarefa fácil, né? Mas qual a dica de vocês para os gestores, né? Qual a dica para que a liderança consiga gerenciar conflitos?
Eu acredito que essa liderança ela precisa observar mais, porque às vezes as situações elas acontecem sem que a própria liderança perceba. Então, a liderança ela precisa de alguma forma procurar perceber as situações de maior estranheza, mesmo em aspectos muito sutis. E eu acredito que o gerenciamento de conflito, ele se dá sempre por meio de boas conversas, boas discussões. O líder, ele não pode ser um voto de Minerva dentro de uma equipe. Ele precisa promover as conversas, né? A promover clareza entre as pessoas dizerem como se sentem, por que reagiram de uma determinada maneira. Esse ambiente de transparência, de reflexão e de diálogo, para mim, ele tem um bom efeito em qualquer gerenciamento de conflitos. Excelente, Ednaí. Nossa, concordo plenamente. E eu vejo que uma boa coisa é a gente se perguntar o que fazer para minimizar a incidência de conflitos ou para evitar que os conflitos surjam e se propaguem dentro da organização. Muitas vezes é como evitar me colocar em situações de conflito. Só com cuidado. Tem muitas organizações que falam, não, aqui não tem conflito, mas são organizações também que não permitem que as conversas difíceis aconteçam. Aí não adianta, né, gente? Não adianta a gente já colocar a sujeira para debaixo dos panos. Mas o que a gente pode cultivar na nossa cultura organizacional para minimizar esses conflitos? Então, quando eu cultivo e eu valorizo relacionamentos mais saudáveis, de respeito, que as pessoas possam falar, possam ser de fato ouvidas, tenham ali a sua fala respeitada, considerada, né? Dentre outros aspectos que já foram citados aqui, eu vou minimizar a possibilidade de conflitos nascerem dentro da minha organização. E na eventualidade dos conflitos surgirem, sempre vai acontecer, né, gente? Claro, é tratar isso com muito tato, com muito respeito, e a fala da Edilene é perfeita nesse sentido, né? Dessa observação clara da liderança, de evitar de existir esse voto de Minerva, que sempre vai dar uma impressão de injustiça, né? A gente tem que lembrar que nas organizações nós temos pessoas adultas trabalhando. Às vezes a gente percebe algumas posturas organizacionais lidando com as pessoas como se elas fossem crianças. Não, já passamos essa fase. São pessoas adultas ali. E a gente tem que tratar adulto como adulto, né? Então, acho que lembrar disso faz toda a diferença. Gente, muito obrigada. Foi ótimo o nosso bate-papo. Gostei demais. Agradeço a presença, a participação de vocês. Lembrando que todas as pessoas que preencheram o formulário que está no chat vão receber no e-mail, nos próximos dias, o link para baixar o certificado de participação aqui no webinar. Mais uma vez, agradeço a presença Fabiano Birchel, Erelaine Mello e você que acompanhou o evento com a gente. Muito obrigada. Agora, todos que tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre o pacote de soluções da Faculdade Unimed para desenvolvimento de pessoas, que envolve desde cursos customizados e assessorias a pós-graduação, convido a continuarem no link aqui no Zoom, e que os nossos consultores vão abrir salas exclusivas para tirar todas as dúvidas e melhor atender. Para participar desse bate-papo com a equipe de negócios, basta clicar no ícone Salas Simultâneas, aqui mesmo no menu do Zoom, escolher a sua região e participar. Muito obrigada a todos, tenham uma ótima tarde, a gente se vê no próximo evento. Tchau!